Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro com a palavra. Nós estamos no segundo trimestre deste nosso ano de 2024, falando sobre um assunto da mais alta importância. Estamos aqui falando sobre o grande conflito. Na minha humilde opinião, o melhor livro já escrito sobre a face da Terra, né? E estamos falando sobre isso hoje, e hoje estamos aqui com a lição número 6, falando sobre as duas testemunhas. A nossa lição é baseada em Apocalipse, capítulo 11. Então, se você está com a sua Bíblia aí, já deixa tudo abertinho, porque a gente vai falar sobre esse capítulo em especial. Para esse estudo maravilhoso, estou aqui na presença também maravilhosa do meu amigo Daniel, né? Quem melhor do que Daniel para falar sobre profecias, né? Falar sobre o Apocalipse. Então, quero dar o meu bom dia para o meu amigo aqui e pedir para que a gente faça a nossa oração inicial. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade da vida e saúde de estarmos aqui falando sobre a sua palavra. Que o seu Espírito esteja aqui neste momento, com cada um que nos escuta, com nós que vamos falar, e complete aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Amém, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Amados, estamos aqui hoje falando sobre uma profecia extremamente contundente, né? O Apocalipse, ele é um livro que ele foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, né? Como você já sabe. E esse livro, ele contém conteúdo profético. Ou seja, ele tem elementos de acontecimentos já passados que estavam acontecendo na época de João e que viriam a acontecer no futuro também. E aqui o capítulo 11 ele faz parte de um interlúdio em relação ao capítulo 9. No capítulo 10 e o 11 você tem ali uma resposta. E no capítulo 11, João vai receber do Espírito Santo a informação de que a Bíblia passaria por um momento particularmente complicado. Você viu, né? Você está aí com a nossa lição. A gente sabe que a Bíblia, desde o Éden, está sendo atacada por Satanás. É o livro certamente mais amado, mas também é o livro mais odiado. Esse livro foi atacado, foi queimado, foi rasgado, e no Apocalipse 11 nós temos um relato de um momento particularmente problemático. Por quê? Porque a Bíblia, Deus foi institucionalmente afastado da realidade humana. Pela lei da Revolução Francesa de 1789, Deus foi considerado inexistente em Constituição. A Bíblia foi considerada inexistente em Constituição. Então, esse momento aqui é um dos momentos mais graves da história humana. É quando a Revolução Francesa, ali, produto do Iluminismo, que depois veio a influenciar movimentos como o marxismo, né, a existência do comunismo e tudo mais, em que Deus não existe, Deus é um delírio, Deus não tem participação nenhuma. Isso reflete até hoje, inclusive dentro das igrejas, né? Nós temos a questão de pessoas dizendo que o Antigo Testamento não tem mais valor, que a Bíblia precisa ser reescrita, reeditada, que a lei não precisa mais ser guardada. Isso são reflexos desse ateísmo institucional que a Revolução Francesa nos trouxe. Então, é nesse âmbito que nós estamos aqui hoje para estudar o capítulo 6 sobre as duas testemunhas. E como eu disse, o nosso estudo está baseado em Apocalipse 11 e eu vou ler aqui o trecho do capítulo 11 que está na lição de domingo, né? As duas testemunhas, para dar início aqui ao nosso bate-papo deste capítulo. Apocalipse 11, de 3 a 6, diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca
e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Também têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Texto fácil, né, gente? A gente lê, compreende tranquilamente, né? Para a gente ter uma ideia, está baseada em Zacarias, capítulo 4, em que o profeta também tem uma visão de duas oliveiras que estão alimentando o candeeiro judaico. É baseado nisso. Esse, aliás, quero começar dizendo, é o grande problema de outras igrejas. Se elas consideram que o Antigo Testamento não tem valor, o que acontece? Elas não entendem o Apocalipse, porque só o Apocalipse tem mais de 600 referências ao Antigo Testamento. Por isso que muitos irmãos nossos não compreendem esse livro que eu considero maravilhoso, né? Além do Xará, do Daniel, o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, na minha opinião, são absolutamente fantásticos. Bom, meu querido, quem são essas duas testemunhas? Vamos lá. Pergunta tranquila. Tranquila. Tranquilinha. É uma responsabilidade falar aqui na frente de um professor de Bíblia. Imagina. Depois, se vocês quiserem, vão lá na internet. O professor Arthur tem uma classe de estudos bíblicos profundos. Amém. Que mostram todos os detalhes da Bíblia e explicam de forma verso a verso, para a gente realmente ter essa ideia, né? Aqui a gente tem um tempo um pouco mais restrito, então a gente passa um pouco mais por cima, mas vão lá, busquem as palestras do professor, que vai ficar tudo muito mais bem explicado, e é uma enorme responsabilidade. Mas é interessante que você falou que tem algumas igrejas que negam o Velho Testamento e que aí não conseguem entender exatamente essa relação do que são as testemunhas, e existem também algumas igrejas que eu vi durante essa semana que interpretam errado essas duas testemunhas. Pior ainda. Porque leem, tem autoridade para fechar os céus e tem autoridade para transformar as águas em sangue, e dizem que as testemunhas são Elias e Moisés. Simplesmente. E acabou. Tá resolvido. Mais para frente do negócio, fala assim, é isso, é Elias e Moisés, porque eles oraram e fizeram acontecer isso aí, e pronto, não tem problema nenhum. Acontece que Zacarias fala que viu duas oliveiras, e aí a gente fala do azeite, a gente fala do candelabro, e a gente liga com o Espírito Santo. Exatamente. A gente liga com a passagem falando assim, luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, pera um pouquinho, a sua palavra. Então aí a gente vem na resposta. As duas testemunhas são a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia completa. Exatamente. O Antigo e o Novo Testamento, que falam da mesma história, do mesmo grande conflito, e que as fazem referência uma à outra, e nos dão a visão completa de tudo que aconteceu e que vai acontecer no futuro. Exatamente. Isso é muito importante porque o livro do Apocalipse, logo no início, ele já é nos dado como um livro simbólico, né? Temos que lembrar que João escreveu esse livro na ilha de Patmos, prisioneiro do Império Romano. Então, muitas coisas ele não poderia falar abertamente. Então, ele usou de simbologia. E aí, pegando essa referência que o Daniel nos trouxe, né? Por que muita gente já... Não, é Elias e Moisés está resolvido. Não, Elias e Moisés, eles servem de símbolo. Eles servem de referência para nós entendermos que foi através da palavra de Deus que Elias não fez chover por 3 anos e meio. Foi através da palavra de Deus que Moisés transformou, né, trouxe as 10 pragas, entre elas o Nilo se transformando em sangue. Então, as duas testemunhas são a palavra de Deus, a união do Antigo e do Novo Testamento. Ou, como eu acho mais bonito, né, o primeiro e o segundo mandamento, testamento, exatamente para não dar essa ideia de que caducou o Antigo Testamento. Não, o primeiro testamento, aquele que fala do Messias que virá, e o segundo testamento, aquele que fala do Messias que já veio, né? Mas e essa questão do pano de saco, né? O que isso significa? Vestir pano de saco, né, na Bíblia significa passar por um momento de angústia, de tristeza. Então, João está nos revelando que a palavra de Deus, durante esse período que nós vemos cronologicamente na Revolução Francesa, passaria por grandes dificuldades. Ela daria o seu testemunho, ela falaria de Deus com grande dificuldade. E foi exatamente o que aconteceu. Se
a França revolucionária coloca na Constituição que Deus não existe e que a Bíblia é inútil, precisa ser destruída, você entende por que ela está profetizando em pano de saco. Além disso, meu querido Daniel, tem a questão aí dos períodos proféticos, né? Você pega ali em Apocalipse 11, ainda no capítulo 11, 2 e 3, diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. No capítulo 12 de Apocalipse, vai dizer o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel, como é que a gente entende esses períodos proféticos aí? São o mesmo? São períodos diferentes? Como é que é esse lance? É interessante que aqui em Daniel e Apocalipse a gente tem muita referência a períodos proféticos e a lição, nosso estudo tende a ser um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de entender, mas a coisa é relativamente simples. A gente tem que entender que essas 3 referências a 3 partes diferentes que a gente vai explicar daqui a pouquinho fazem parte de uma mesma coisa. Esses 1260 anos são o mesmo período. E durante esses 1260 anos, na história do mundo, que é comprovada pela Bíblia e também pelos historiadores, a gente consegue entender faces distintas da mesma coisa. Então a gente entende aqui, e deixa de medir o átrio, né? E não meças, porque foi dado aos gentios. Exato. E estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Então essa parte, esse recorte, a gente entende que após a destruição de Jerusalém houve uma entrega, né? Exatamente. A cidade santa foi entregue. A cidade foi entregue aos gentios e o povo de Deus foi disperso ali por toda aquela região da Europa e da Ásia, como a gente vê até hoje, né? O povo judeu todo disperso. E é muito interessante que aqui está escrito na Bíblia: calcarão aos pés da cidade. Isso é muito interessante porque eu peguei 2 referências, né? Quando Jerusalém foi destruída, os romanos saquearam toda a cidade e com o dinheiro de tudo aquilo fizeram o Coliseu de Roma. Uau! E há uma outra referência também, que uma vez a gente fez uma viagem aqui para o Peru e a gente entrou numa igreja católica cheia de prata, cheia de ouro e com pedras enormes no chão. E a gente perguntou para o Gui e falou assim: mas o que é isso? Aí eles explicaram para a gente: isso aqui é o fruto da destruição do Império Inca. E a Igreja Católica tinha o costume de colocar as pedras e a riqueza no chão das igrejas, para que as pessoas pisassem em cima. Olha isso. Então a gente vê, as pessoas pisavam literalmente em cima de Jerusalém, em cima da palavra de Deus, em cima de tudo aquilo que significava a palavra de Deus. Sensacional. Esse é um dos pontos que durante 1260 dias aconteceu. O segundo ponto é a fuga do povo de Deus para as montanhas, para não ser mortos mesmo, por conta da perseguição de Roma. Primeiro Roma como império, depois Roma como igreja. E o último tempo, são as 2 pernas da estátua de Daniel e depois 2. O último tempo é que as 2 testemunhas profetizariam em panos de saco durante todo esse período. Então a gente tem a parte da cidade destruída, a gente tem a palavra de Deus profetizando em pano de saco através do povo de Deus que havia fugido para não ser perseguido. Então todos esses pontos fazem parte da mesma coisa. Né? É o mesmo período profético, Exatamente, né? O mesmo período profético. A gente não é muito bom de matemática, né? Mas se você calcular 1260, se você calcular 42 meses, são precisamente 1260 dias. E 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, lá em Daniel 11 diz que tempo é dia. Então 3 dias e meio, 3 anos e meio são precisamente 1260 dias. Mas Arthur, você está falando de dias ou de anos? Isso é um conceito profético que Deus nos dá lá na época do povo saindo do cativeiro babilônico, em que ele manda entrar
na Terra Prometida. E o povo tem medo e manda 12 espias. Os espias ficam 40 dias espiando a terra e voltam. 10 dizem, nossa, nós não seremos destruídos tudo. Só Josué e Caleb que dão um bom testemunho. E aí Deus, pela desobediência do povo de entrar, vai dizer, para cada dia que vocês ficaram espiando, vocês vão ficar um ano peregrinando no deserto. Então, o conceito dia-ano é bíblico, e quando é 1260 dias em profecia, significa 1260 anos. E onde está esse período? É exatamente a supremacia papal. Ela começou em 538, após a queda do Império Romano e a ascensão do papado, e foi até 1798, alguns anos após o início da Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte, imperador francês, entrou em Roma e fez o Papa Pio VI prisioneiro. Então esse período de 538 a 1798 são precisamente os 1260 anos em que a Bíblia profetizaria em panos de saco, ou seja, profetizaria em extrema dificuldade, em extrema angústia. Por quê? Porque a Igreja Católica não permitia o estudo da Bíblia, acorrentava a Bíblia nos mosteiros, fazia as missas em latim, ou seja, o povo não tinha acesso à palavra de Deus. E por isso nós temos esse período profético de 1260 anos em que a Bíblia testemunhou, ou seja, ela falou, mas debaixo de muita angústia, de muito sofrimento, né? É interessante a gente estudar a Bíblia, por isso que a gente está aqui no Encontro com a Palavra, né? Vamos para a lição de terça-feira, né? As duas testemunhas são mortas. Olha que coisa, ou seja, a Bíblia está dizendo que a própria Bíblia morreu. Isso aqui é muito interessante, está ali em Apocalipse 11, de 7 a 9. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, ou seja, ao final desses 1260 anos, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Aqui nós estamos falando, amados, precisamente do momento em que a França revolucionária coloca na Constituição que Deus não existe e que a Bíblia, portanto, está morta. Essa é a questão. E eu queria perguntar para o meu amigo Daniel, como é possível que a Bíblia morra? Esse período foi talvez um dos mais complicados da história. Com certeza. Porque a gente costuma estudar na história, né, a Revolução Francesa como aquela coisa linda de liberdade, igualdade e fraternidade. Exatamente. A restauração da democracia, porque o governo romano com a Igreja Católica havia devastado a Europa financeiramente e as coisas estavam muito complicadas para as pessoas. Sim. E o povo se rebelou de forma, e com certa razão até, porque a vida estava muito difícil. E os reis vivendo naquela esbórnia. Exatamente. E o povo passando fome. Passando fome, então a gente vê o motivo é legítimo, né? Sim. A questão... A gente vê a Revolução Francesa como uma coisa fantástica, maravilhosa, mas existe um pano de fundo da Revolução Francesa que é a destruição da Bíblia através de Satanás e das suas forças e do mal. Exatamente. E a gente vê a besta que emerge do abismo e a gente liga isso a Satanás emergindo do abismo, e como ele não conseguiu destruir a palavra de Deus durante 1260 anos, ele tenta de uma maneira diferente, dizendo que a Bíblia morreu. E não é necessária. É possível que a Bíblia morreu? Claro que não é possível, mas eles tentaram fazer isso, e eles tentaram fazer de uma forma muito emendada, encaixada, costurada, e eles tiveram a
a coragem de levar uma mulher no parlamento francês e descobrir a cabeça dela e falando, este é o nosso culto, que é o culto à razão. Exatamente. Esta é a deusa da razão, e colocar a deusa numa carruagem e levar a deusa por Paris. Até a Catedral de Notre Dame. A Catedral de Notre Dame, e colocaram no lugar dos santos da igreja. A falando, razão. esta agora é a deusa de vocês. As pessoas que ouviam aquilo e que não tinham talvez muito conhecimento da palavra, aceitaram, porque ao mesmo tempo que tinha um pano de fundo da liberdade, igualdade, fraternidade, e uma pessoa falando que a vida ia melhorar, e falando assim, é por causa disso que as coisas não estão dando certo, ela ia aceitar isso e falando assim, é por causa da Bíblia. Ah, vai melhorar? Então ok. A Bíblia está atrapalhando? Então tá bom. Vamos queimar as Bíblias em praça pública, vamos queimar os livros de igreja, dos estudiosos, dos monges. E a Bíblia morreu. Que coisa. É impressionante, mas foi exatamente isso, né? Aqueles 3 anos e meio que a Bíblia fala foi de 1793 a 1797, quando a Constituição Francesa declara: Deus não existe. Isso foi a maneira pela qual o homem, Satanás, através do ser humano, através dos revolucionários franceses, trouxeram a, entre aspas, morte para a Bíblia. Ela atrapalha, ela não nos ajuda. Na verdade, as pessoas estavam confundindo a palavra de Deus com uma igreja. Exatamente. A igreja romana, de fato, estava oprimindo o povo. Essa é a palavra, né? E hoje esse costume continua, né? As pessoas confundem igrejas, confundem religião com a palavra de Deus, né? Essas coisas estão bem separadas. A palavra de Deus foi considerada morta, inclusive, profeticamente foi dada como morta. Mas ela não permaneceu morta porque ela nunca morreu e a verdade nunca vai ser escondida. Né, como o próprio texto aqui de Isaías, né? A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Na lição de quarta, nós temos ali em Apocalipse 11, verso 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, nele penetrou, e eles, né, as testemunhas, se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Daniel, nós somos bons de história. O que aconteceu na França durante os 3 anos e meio em que a Bíblia esteve morta, entre aspas? Né? O que aconteceu na França? Enquanto a revolução ali se desdobrava nessa parte de igualdade, fraternidade, como a gente comentou antes, né? Aconteceu que as consequências do que o homem faz, elas não ficam impunes. Não ficam. De certa maneira, o Espírito Santo se retirou daquele local. E quando o Espírito Santo se retira, ou quando nós deixamos de nos conectar a Deus, que Deus sempre está lá. Sempre. As consequências aparecem. E a nossa natureza vem à tona. E qual é a nossa natureza? A nossa natureza é pecaminosa. É má. É má. Perversa. Nossa natureza é odiosa. E foi o que aconteceu lá durante esses 3 anos. O Espírito Santo se retira em parte daquela cidade e a natureza do homem vem à tona. Sem religião, sem leis, sem ordem social, sem família, sem Estado, sem igreja. Crimes, cidades arruinadas. Eu até anotei porque ia esquecer tanta coisa. Exato. Que aconteceu naquele tempo. Então aquela ideia do que ia acontecer, da coisa boa que seria... Ué, cadê? Peraí. Cadê a melhora que vocês prometeram? Mas só piorou. E a gente vê isso em todos os relatos, em filmes, em relatos históricos. A França virou um caos. Exatamente. Caos. O que era ruim ficou pior ainda. Então a gente vê que quando não existe a conexão com Deus, as coisas só podem piorar. E o que o governo fez? Falou assim, peraí, aonde está o problema? Talvez o problema esteja na abolição e no nosso assassinato da Bíblia. E de certa maneira eles revogaram as leis que eles fizeram anteriormente e de certa forma eles permitiram novamente a fé, a leitura da Bíblia e a instituição da religião como algo benéfico para o povo. Exatamente. É isso que acontece inclusive hoje, né? Nós estamos numa época aí de narrativas combatendo a verdade.
Ah, porque sem Deus é melhor, porque foi o que aconteceu. Basta você estudar, e há muitos livros sobre isso, sobre o que aconteceu durante esses 3 anos e meio. Eles combateram abertamente tudo que a Bíblia ensinava. O casamento é bíblico? É. Então, pode divorciar com quem, quando quiser, pode casar com quem quiser, a hora que quiser, descasa, casa, descasa. A semana de 7 dias, ela foi aumentada para 10 dias. Pessoas morreram de exaustão. Trabalhadores morreram aos borbotões por conta de não haver um descanso semanal, o sábado, as horas de sono que é instituídas pela Bíblia. Tudo isso fez com que a França, como disse o Daniel, se tornasse um caos, a ponto do governo dizer, opa, parece que deu ruim. Erramos em algum lugar. Parece que essa nossa história de que Deus está morto, que Deus não existe, que a Bíblia foi morta, não deu certo. Não funcionou. E em 1797, se não me engano, em novembro, eles revogam essa Constituição e permitem novamente que o povo tenha acesso à Bíblia, estude a Bíblia. Esse período, como a própria Bíblia diz, um espírito vindo do céu foi tão poderoso que, junto com o evento de 1798, que nós acabamos de falar, a prisão do Papa Pio VI provocou uma verdadeira revolução espiritual. Essa sim, uma verdadeira revolução. Porque as pessoas começaram a estudar a Bíblia para entender o que havia acontecido na França, entender por que o Papa Pio VI havia sido preso, como é que o homem mais poderoso do mundo é preso. As pessoas correram para a Bíblia e isso causou um reavivamento tão grande que a partir dessa data nasceram as sociedades bíblicas, né? Começou primeiro com a Sociedade Bíblica Britânica, depois veio a francesa, posteriormente veio a brasileira e hoje nós temos a Sociedade Bíblica Mundial. Muitas Bíblias, quando você olha aqui esqueci o nome dessa parte do livro. Está lá escrito SBB, Sociedade Bíblica Brasileira, que faz parte da Sociedade Bíblica Mundial. Ou seja, a Bíblia voltou, ela ressurgiu, ela renasceu. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. E é nessa toada que nós vamos caminhando aqui para o nosso final, que é a lição de quinta-feira, a verdade triunfante. Olha o que diz ali Apocalipse 11, de 15 a 18. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Se você já ouviu o Messias nossa, me fugiu agora. De Handel, perdão. Você vai identificar que foi daqui que ele tirou esse texto. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Daniel, por que as tentativas de calar a Bíblia nunca serão bem-sucedidas? Serão sempre frustradas. E amém por isso. Amém, né? Por isso. A Bíblia reflete exatamente a palavra, o caráter de Deus. Amém. A Bíblia é a história do grande conflito. Amém. Esse grande conflito que assola as nossas vidas. Esse grande conflito que nos deixa tristes, mas que também nos traz tristeza, traz morte. Extremamente esperançosos, porque na palavra de Deus está escrito tudo o que é necessário para que nós tenhamos confiança, para seguir em frente. Tudo que está aqui se cumpriu desde o início. E aquilo que ainda falta se cumprirá. Nada pode destruir a palavra de Deus. Nada. A Bíblia é a expressa revelação da palavra de Deus para nós. E todos os esforços humanos não são suficientes para passar por cima do poder de Deus,
Nós vimos isso na história, nós acabamos de passar por um estudo maravilhoso, falando de eventos históricos, de revoluções francesas, de reis, de poderes, de majestades, e nada disso foi suficiente. Amém. No final de tudo, o homem vai entender e aceitar e reconhecer que a palavra de Deus e que a mensagem de Deus e que o amor de Deus é maior do que tudo isso e é suficiente para nós, basta a gente aceitar. Talvez nós estejamos matando a Bíblia hoje. Pode ser. Talvez nós estejamos entendendo ela como nós queremos. Isso é uma maneira de se matar a Bíblia. É uma maneira de se matar a Eu Bíblia. quero entender se desse jeito, é desse jeito que eu vou entender. Jeito, eu vou suprimir pedaços, eu vou alterar outros para que se encaixe naquilo que eu gostaria. Mas a palavra de Deus é suprema. Tudo se cumpriu. Amém. E tudo se cumprirá. E essa aqui é a revelação do amor de Deus por nós. Amém. Quando o Espírito Santo de Deus se retira, só há caos e só há destruição. Mas quando nós estamos aqui, abertos à palavra de Deus, abertos ao Espírito Santo, a salvação e a vida eterna. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Não é à toa que o capítulo 11 termina com o verso 19, que nos traz algo impressionante. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Isso que o Daniel acabou de falar precisa estar impresso no nosso coração e na nossa mente. Por que que termina o capítulo 11 com uma visão do santuário, mais especificamente da Arca da Aliança? O que havia na Arca da Aliança nos dias de Israel? As tábuas dos 10 mandamentos. Era o principal item. Havia a vara de Arão, havia uma amostra do maná, mas o principal eram as tábuas da lei. Amados, amar a Deus é obedecê-lo. Amar a Deus é fazer a vontade dele. Toda vez francesa em que a palavra de Deus é calada, e você pode fazer isso individualmente, como o Daniel acabou de falar, toda vez que você faz isso, que você cala a palavra de Deus, você está trazendo desgraça para a sua vida. Desgraça. Você está trazendo maldição. É o contrário de bênção. É o contrário do amor de Deus. Obedeça a Deus. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Permita que Ele acabe com o seu ego, que Ele acabe com o seu egoísmo, porque isso é a maior obra que o ser humano tem a fazer. Se aproximar de Deus, permitir que Ele nos transforme, para que muito em breve, na volta de Jesus Cristo, nós estejamos subindo com Ele. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, como Daniel disse, é a expressa vontade do nosso Pai. E Ele nos ama e quer a todos nós com Ele lá na eternidade. Amém, meus amados? Amém. Vou pedir para o meu querido terminar com uma oração o nosso estudo de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor sempre esteve, está e estará conosco por toda a eternidade. Amém, Pai. Esteja com cada um de nós, nos proteja, nos guia e nos dê sua paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. É isso aí, meus queridos. Ouçam a voz de Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima.